Boa tarde, colegas da teosofia, caminhantes nessa senda em busca de melhoria individual e coletiva. É um prazer receber vocês aqui nessa tarde para a gente fazer uma reflexão é, a respeito de um tema muito importante, o desafio da modernidade, a fusão de mapa e território. Uma reflexão muito interessante, muito rica, que será conduzida pelo nosso irmão Marcos L. Ferreira, para que a gente possa é, entrar no clima, né? E contribuir, cada um com a sua energia individual, para criar uma grande egrégora, de forma tal que os mestres venham nos auxiliar nessa reflexão de hoje à tarde. Eu começo dizendo para vocês sobre os três objetivos da Sociedade Teosófica. É um texto que a gente repete sempre, né? Porque o exercício da repetição ele tem um efeito muito salutar por fazer com que entre na alma da gente, no intelecto da gente, a gente consiga incorporar é, aquilo que é o centro da teosofia. Esse centro está firmado sobre três objetivos: formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Encorajar a todos o estudo da religião comparada, filosofia e ciência. E o terceiro objetivo é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Para contribuir com isso, vamos fazer uma leitura pausada de A Escada de Ouro, de Helena Petrovna Blavatsky. Então, peço que vocês fiquem de olhos fechados, os dois pés plantados no chão, corpo relaxado, respiração lenta, e que procurem incorporar o sentido de cada um desses 18 degraus que Helena Petrovna Blavatsky nos apresenta. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com seu codiscípulo, presteza para dar conselho e instrução, leal sentido de dever para com o instrutor, pronta obediência aos preceitos da verdade, uma vez que na verdade, pusemos nossa confiança e acreditamos piamente que o instrutor a possui, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados e mira constante no ideal de progresso e de perfeição humana, que a ciência secreta nos revela. Esta é a escada de ouro, cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria. Para a gente dar uma sequência nessa reflexão, antes de passar a palavra para o nosso irmão Marcos Eri, eu gostaria de deixar uma última reflexão com vocês, que diz o seguinte: neste momento, ao nos reunirmos sob
sob a bandeira da teosofia, reconheçamos a profunda interconexão que une todos os seres, todas as formas de vida e a própria essência do universo. Que a busca pela sabedoria divina, que nos guia através do estudo e da experiência, nos inspire a transcender as limitações do ego e a vislumbrar a unidade por trás da aparente diversidade. Que a chama da fraternidade universal ilumine nossos corações e nos impulsione a agir com amor e compaixão, reconhecendo em cada ser humano um irmão e em cada forma de vida uma manifestação da mesma força criadora. Que a verdade se revele em nossas mentes e corações, guiando-nos em direção à nossa verdadeira natureza, à essência divina que reside em cada um de nós. Vamos ficar meio minuto de olhos fechados, permanecer mais meio minuto de olhos fechados, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre cada palavra que acabamos de ouvir. Isso aí, meus irmãos, podem abrir os olhos. Bem, então, nosso tema de hoje é o desafio da modernidade, a fusão de mapa e território. Com a palavra, o nosso irmão Marcos Eri Ferreira. Muito obrigado pela sua contribuição, por essa tarde de reflexão. Marcos, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Depois da meditação e com os nossos pensamentos serenos, convido a refletir juntos sobre os desafios da modernidade e a fusão de mapa e território. A bibliografia que utilizei: O Código Básico do Universo, Dr. Máximo Citro, A Doutrina Secreta, da Blavatsky, A Ciência Sem Dogmas, do Rupert Sheldrake, Medicina Vibracional, Dr. Richard Gerber, Mário Beauregard, o Cérebro Espiritual, A Matrix Divina, do Greg Braden, e A Física dos Anjos, Matthew Fox e Sheldrake. O criador da expressão mapa e território foi o cientista e filósofo polonês Alfred Korzybski. Ele desenvolveu a teoria e a semântica geral que estuda a relação das pessoas com a realidade e como o significado que atribuem a ela, isto é, a realidade, influencia o comportamento, focando na distinção entre o símbolo palavra e a realidade que ele representa. O mapa aborda as nossas representações mentais da realidade, moldadas por crenças e experiências. Portanto, é pessoal, individual e muito variado. Já o território mostra a realidade objetiva entre si, diferente do mapa, que nós enxergamos. Sua excentricidade e uniformidade são únicas. O mapa é a interpretação subjetiva, enquanto o território é o fato concreto, independente de julgamento. É fundamental a compreensão da subjetividade para estabelecer uma comunicação e empatia mais eficazes, reconhecendo que as percepções de cada um variam. Portanto, uma grande maioria de mapas transformam-se em narrativas.
Sobre o mapa, sendo o mapa a forma como interpretamos a realidade, influenciados pelas nossas crenças, valores, emoções, experiências e modelos mentais, achamos que é o jeito certo de definir pessoas, problemas, assuntos e etc. Mas, na verdade, não é uma análise profunda e a essência escapa do olhar. Não há uma percepção da totalidade. Trata-se de uma construção que nos ajuda a dar, se não a dar sentido ao mundo à nossa volta. O mapa é o recurso da maioria da população, importante para resolver algo, encontrar alguém, mas é um olhar de superfície, sem contato, profundo, cuja descoberta verdadeira ainda não foi feita. É o dia a dia das pessoas aprisionadas na sua matrix. Território vem a ser a realidade em si, concreta, objetiva e independente da nossa percepção. É o fundamento, a interpretação necessária para que se diga, após a fusão com o mapa, se houver o todo que se quer encontrar. Não pode ser completamente abrangido pela nossa representação sem o mapa, pois o mundo real é complexo. É quando o sujeito consegue vislumbrar a profundeza do território. Ao tomar consciência de que mapas diferentes podem ser complementares e que um mapa diferente do nosso não está necessariamente errado, mas apenas diferente, porque nasce de uma pessoa com uma experiência de vida diferente. Muitos mal-entendidos e conflitos poderão ser evitados. No exemplo do elefante, que todos conhecem, cada um toca uma parte e descreve o todo em base à parte a qual tem contato. Cada um vê o elefante de um jeito. Dentro da psicologia, podemos analisar algumas ferramentas. Autoconsciência nos ajuda a perceber que a nossa compreensão da realidade é filtrada por interpretações subjetivas. Comunicação e empatia, reconhecer que outras pessoas podem ter mapas diferentes, permite evitar julgamentos e entender outras perspectivas. Limitação dos modelos, lembra-nos que os modelos mentais que usamos para navegar no mundo não são completos e têm limitações. Em suma, o princípio, o mapa, não é o território, é um lembrete fundamental de que devemos ter cuidado com as nossas representações da realidade, pois elas são apenas um reflexo e não a totalidade do mundo. Segundo a teosofia e diversas tradições, possuímos 7 corpos, mas normalmente fazemos uso de 4, que seria a nossa personalidade. Costumamos criar milhares de mapas, misturando todo o nosso arsenal de saberes com o território, como se fossem nossa verdade maior, alimentando a separatividade que traz guerras e conflitos na Terra. O homem coleciona mapas em profusão e não pensa na profundeza do território, dentro do ser humano, na sua unidade, na sua divindade, na sua união com o todo. Acredito que os iluminados, os possuídos pela gnose, conseguem enxergar o território com uma visão quântica, colapso da função de onda. A união maior, apesar de contrariar os que defendem só os mapas, com suas visões periféricas, que não conseguem unir todos os planos existentes. A grande maioria dos humanos continuam a se deliciar com os mapas,
tornando-os verdadeiros credos, como se fossem os responsáveis por suas vidas e suas formas de viver. Penso que para ter uma visão mais inteira e próxima da totalidade de uma situação, problema, etc., não podemos depender unicamente dos mapas e excluir e o aprofundar do território, pois sem a realidade resultará numa pseudo-percepção de superfície. Acredito que território e mapa unificados possuem uma visão total do universo. Às vezes, chego a pensar que comentários no noticiário sobre a Antártica, que descobriram cavernas abaixo do gelo e imagens de anjos, ou pistas de cidades desaparecidas, aguçam nossas mentes e que só pessoas especiais compreendem o noticiário. Enquanto essas visões ou descobertas guardadas às sete chaves não conseguem nos convencer a fazer parte do território, vamos vivenciando os carnavais destinados à diversão das populações de superfície. Os mapas a nível mundial continuam dando as cartas como se fossem nossos altares de salvação. Acredito que neste século XXI acontecerão cenas chamadas de surreais que nos revelarão a verdadeira natureza do que sejam territórios. Para isso, precisamos ampliar nossa consciência. Consciência, faculdade que o homem tem de contemplar seu íntimo, assistir à própria existência, ser espectador de si próprio. Ao longo do tempo, cada nação, cada povo descobriu ou tentou descobrir um modo simbólico de tentar definir o que significa consciência. Isto porque cada um traça um mapa simbólico, que inclui a palavra, a cultura, as condições climáticas, etc. E as culturas estimulam esse investigar de superfície. Podemos nos perguntar: existem várias realidades de acordo a cada cultura? Não, existe uma só, mas compreendida de diversas maneiras, com vários mapas simbólicos. Durante milênios, a forma de compreender a vida e adquirir conhecimento tem sido de forma dual: sujeito, objeto. Eu, tu. Eu, isso. Eu, aquilo. Ao experimentar pelos meus sentidos o gosto, cheiro, o tato, ao observar uma paisagem, sinto-me como se estivesse no uso da minha consciência. Mas outros contemplam a mesma imagem, nem sempre que terão a mesma interpretação. Existem caminhos e mapas diferentes, simbolizando o mesmo conhecimento, que se manifesta diferente de pessoa para pessoa, segundo o seu grau de evolução. Conhecimentos, experiências, discernimento, etc. Por isso, muitas vezes, a comunicação não é o que você diz, mas o que os outros entendem. Consciência é o que uma pessoa sente como uma realidade, mas essa percepção também pode ser enganosa, porque a consciência na atualidade vem sendo manipulada pelo poder mundial, ávido por lucro. Esse poder manipula o discurso do planeta de forma a controlá-lo, transformando-o em narrativas. A inteligência artificial tenta substituir ou misturar a organicidade humana na inteligência robótica, mas o biológico é muito mais completo. Quando se investiga a consciência, inúmeras vezes perdemos-nos por mil caminhos, que podemos muito bem defini-los como soluções de profundeza, mas que, no fundo,
são problemas de mapas, de simbologias que podem ser criadas pela propaganda, por falsas crenças, por políticas de superfície que acabam por esconder-nos as propriedades reais que a consciência nos aponta. Acabam tornando frouxa ou mentirosa, diria eu, atrapalhada a real visão da consciência verdadeira. Cada um traça um mapa simbólico, misturando tudo, incluindo a palavra, a cultura, as condições climáticas, a temática religiosa, pessoas, políticas, corporações, quase todas baseadas no lucro e distorcem crenças, criam um mapa gigantesco, confundem todos os nichos de poder e o que chamam de realidade. No mundo excessivamente materialista, perdemos a atitude viva do conhecimento de si e utilizamos diversos métodos para nos distrair do essencial. Pois temos medo e preguiça. Somos possuídos por um eu pequeno que tende a desnudar-se. Que teme e desnudar-se. Ou pior, nega que há muito mais mistério dentro de si para conhecer quem de fato somos. O que é essencial? Conhecer quem de fato somos. Passamos uma vida como hóspedes de nós mesmos, nos protegendo embaixo de guarda-chuvas de crenças e pensamentos positivos que nada transformam, só nos dão a impressão de sermos pessoas boas. Essa autoimagem do bonzinho, do grande conhecedor de si mesmo, nos engana. Sabemos que o homem é um ser vivendo sob os ditames de um ego pequeno, com centenas de vozes internas ditando comportamentos, os mais absurdos, e com uma capacidade inventiva extraordinária. O ego que aformoseia a persona só tem interesse pelas experiências externas da vida. Vive exclusivamente focado nelas e valida a sua realização pessoal, plenamente nas sensações superficiais que caracterizam a sua ilusão transitória. Ele cria travas musculares e sintomas psicossomáticos, principalmente quando se vê ameaçado por caminhos mais sutis, quânticos, na forma do homem sentir a si mesmo e ao mundo. O ego, ao considerar o outro ou outros inadequados, julga o momento, porque enquanto matéria, tudo e todos nos transformamos sem cessar. Por isso, o maior desafio da existência é iluminar nossa escuridão, trazendo à tona nossa consciência, aperfeiçoando a cada dia sua percepção amorosa e inclusiva, como a flor de lótus, que surge da lama e aflora na superfície como a mais bela flor. Yogananda diz: é através da senda do conhecimento, do autoconhecimento, que o homem inicia a sua caminhada de forma mais consciente, oferecendo e descortinando para si próprio possibilidade de descobrir o quanto misterioso ele é, assim como sua própria vida. Com o acelerado progresso da ciência, hoje sabemos que não somos o corpo material, que somos energia, que se manifesta em diversos planos, conforme a teosofia explicou há quase 150 anos atrás. Portanto, aqui vocês veem uma imagem, uma saída do corpo quando o homem sonha, uma experiência de EQM, experiência de quase morte, também ele se vê num túnel de luz ou se vê o seu corpo num centro cirúrgico,
e a morte, quando ele sai mesmo definitivamente, a alma deixa o corpo e o homem fica na sua posição inerte. O que transforma? Precisamos ir ao encontro de nossa nudez ontológica, ou seja, da verdade de quem somos. E quem somos? É necessário cada um ir ao encontro das suas próprias almas, a verdade maior, enquanto estiverem vestindo seu ser de pele e ossos, sentindo a falsa ilusão de que estão unidos, fundindo mapa com território. Portanto, precisamos compreender que a consciência, consubstanciada juntamente com a compreensão e prática de uma religiosidade mais completa, é material e espiritual. E quando nos esforçamos em unificar as duas? Quando? Isto forma idade verdadeira, apoiada na visão gnóstica, transformando a dicotomia do eu-tu num grande estado de unidade e profundeza. A realidade é um nível de consciência em que cada um vivencia esse nível, isto quando está acima das conceituações. Por isso, a inutilidade de querer fazer o outro engolir o que sinto e percebo, como se fosse a expressão legítima da realidade, diferente do que ela sente, do que ele sente. É necessário descobrir o que é território em mim, e é sentir a minha própria fusão, a união de superfície com o interior, mente e coração, mapa e território. Tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isto não é filosofia, é física. Albert Einstein. Krishnamurti comenta que uma mente que dá uma opinião sobre um fato é estreita, limitada. Você pode traduzir o fato de um modo e eu posso traduzi-lo de outro. A tradução do fato não impede de ver o fato real e fazer alguma coisa sobre esse mesmo fato. Quando eu e você discutimos nossas opiniões sobre o fato, nada é feito a respeito dele. Você pode, talvez, acrescentar mais a esse fato, ver mais nuances, implicações, significação sobre esse mesmo fato, e eu posso ver menos significação nele mesmo. Estamos sempre traduzindo, dando diferentes significados a um fato, segundo nossos preconceitos, condicionamentos, esperanças, medos e todo o resto. Se você e eu pudermos ver esse mesmo fato, sem dar uma opinião, interpretar, dar um significado, então esse fato se torna muito mais vivo, uma visão da realidade existente por si só. Nada mais importa. Então, o fato tem sua própria energia que nos leva para a direção correta. Isso está no livro de The Book of Life, do Krishnamurti. Conhecimento, enquanto mapa, provoca estados de consciência diferenciados. Podemos dizer que é a Babel humana, mas quando esse humano penetra no território da gnose, cessam as diferenciações. É possuído por um sentimento de inteireza, de unidade com todos os reinos. Essa experiência não dual de plenitude é o que chamam de graça. Experiência mística, ou nirvana, é a verdade absoluta, sentida por cristãos, hindus, judeus, muçulmanos e mesmo por quem não tem nenhum credo religioso. Todos podemos chegar a esse estado de luz,
ou consciência intensificada, de unidade, amor e paz com todos os seres. É o Cristo interno em nós se manifestando, quando o olhar funde-se com a coisa observada. Essa experiência, embora maravilhosa, ainda é dual. Há um vedor e um visto. Eu vejo a luz ou um ser iluminado, mas é também um estado de apercepção, em que o que observa é o observado. O universo não está dividido, mas sim ligado por um campo unificado. Einstein faleceu antes de achar essa equação, a teoria do campo unificado. Só o estado de somente é real. A realidade absoluta não se comunica com a realidade percebida pelo nosso olhar de retina, porque cada um a vê e sente de um jeito. É um sentir dual. A realidade percebida no nível da sua mente abrange todas as formas de sentir na unidade. Ela é um estado transpessoal, não dual, sem a contaminação do conceito. Podemos dizer que todas as vezes que você a define, ela foge como o elétron que você não pode pegar. A realidade é quântica na forma de manifestar-se. Quando se quer agarrá-la, como se fosse um pedaço de matéria, para mensurá-la, defini-la, com a nossa fita métrica de espaço-tempo, ela escapa do nosso domínio. O Zen também orienta os seus discípulos para encontrar a mente em estado de não pensar. Lembrando que os que sabem não falam, e os que falam não sabem. Por isso, temos que tomar cuidado com conhecimentos, sentimentos e visões de mundo, que estão sujeitos a variações, de indivíduo para indivíduo. Seriam os mapas. Assim, enquanto no simbólico, o mapa, o sentido de realidade, difere em cada pessoa, quando entro no território, conhecimento esotérico, cessa a sensação de separatividade. Portanto, precisamos compreender que a realidade não é matéria concreta, material nem concreta, nem mecanicista, é espiritual. A realidade é um nível de consciência em que cada um a vivencia, está acima das conceituações. Por isso, a inutilidade de querer fazer o outro aceitar o que sinto e percebo, como se fosse a expressão legítima da realidade, diferente do que ela ou eles sentem. A realidade não pode ser definida por palavras e nem mesmo pelo silêncio. A realidade é o vazio, porque está vazia de elaboração conceitual e não se submeterá à análise e nem à codificação. A consciência encontra-se além dos neurônios, além do olhar de retina, e só ela provoca um estado de unidade. A consciência é a última e mais tardia evolução da vida orgânica, nos diz Friedrich Nietzsche, e, consequentemente, o que existe de menos rematado e mais frágil nela. Essa era a consciência sutilíssima de São Paulo, quando seu corpo era compreendido de forma ainda dual. Ele dizia: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Quando na Bíblia se diz orai sem cessar, podemos traduzir como luta com os teus pensamentos impuros antes que eles te dominem, a voz do silêncio. Petrovna Blavatsky.
Podemos considerar que a consciência que habita um corpo na matéria pode trabalhar em diversos graus. Os obstáculos criados pelo ego para a nossa abertura à luz ou compreensão maior, ao nos libertar desses níveis, provocam um processo de individuação na pessoa. Ken Wilber dividiu esses níveis, que ele chama de espectros da consciência, ou níveis do ego. Perceber quando o ego esperneia diante de uma ameaça de pulverização é trabalho terapêutico. Devemos enfrentar a realidade dual, portanto simbólica, cheia de mapas e caminhos, até voltar para o território, que é a grande unidade. É nesse momento que conseguiremos harmonizar os opostos e realizar o processo de individuação. Por sua vez, o espírito unifica as experiências externas e internas, complementares no jogo simbólico da vida. Nada mais se encontra em separado para a sua visão. O autoconhecimento leva o homem à percepção de sua realidade perdida, esquecida há milênios, segundo Krishnamurti. Portanto, cabe só a nós destravar a semente de luz que nos habita, limpar esses aspectos que emperram nossa consciência, nível por nível, até a terra de ninguém, o nível da somente, ou consciência-luz, permitindo que nosso Cristo interno se manifeste em nossas ações, pensamentos e emoções. Vamos refletir sobre nossos mapas ou conceituações e integrar o território. Muito obrigado. Namastê a todos.